Está acontecendo um debate em determinados meios políticos restritos, né, acerca, né, de uma suposta traição do PT a Ciro. Isso aí até foi coluna do Merval Pereira, porque teve uma entrevista do Delfim Neto, se eu não me engano, agora recente, no Bial, em que o Delfim disse, né, que o Haddad propôs ser vice do Ciro. O relato da coluna do Merval Pereira é muito claro. Tá? Haddad se encontra com Ciro, Haddad propõe que Ciro seja candidato a presidente e ele, Haddad, seja vice, mas Haddad afirma que aquilo era uma visão dele, Haddad, que não tinha consultado ninguém. Obviamente, no momento em que essa visão dele foi levado a outras figuras do PT, inclusive Lula, isso foi rechaçado. Tá, então, só para logo de cara, né, eu quero falar também da eleição de 2018. Logo de cara, não há traição nenhuma. Né? A traição é quando você firma um compromisso e não cumpre. Né? Você firmou um compromisso e não cumpriu. Não teve compromisso nenhum. Não teve nenhum compromisso de Haddad, do PT, de Lula, de ser vice de Ciro em 2018. Não foi firmado esse compromisso, foi uma hipótese levantada em caráter individual por conta de Haddad, é o que tudo indica pelo relato, né, pelo relato detalhado na coluna de Merval Pereira. E aí, quer dizer, quando isso foi submetido ao partido, né, o partido disse, não seremos vice de Ciro. Agora, isso tudo tem muito a ver com 2018, muito a ver com a suposição de que o PT de vice de Ciro, uma disputa de Ciro contra Bolsonaro, Ciro derrotaria Bolsonaro. Tá? E que o PT, ao escolher o que ele escolheu, na verdade, ele elegeu Bolsonaro por conta do antipetismo. Todas essas leituras são leituras que levam em consideração já saber o resultado da eleição. Antes da eleição, ninguém sabia disso. O próprio Bolsonaro, ninguém considerava que o Bolsonaro em algum momento pudesse se tornar o favorito e pudesse vencer da maneira que venceu. Ninguém considerava isso, nem aqueles que se aliaram a Bolsonaro. Bolsonaro teve dificuldade de obter um partido político, teve dificuldade de conseguir alguém para vice. Magno Malta não quis ser vice, achava que ia ser eleito, acabou perdendo senador, reeleito senador pelo Espírito Santo. Janaína Pascoal não quis ser vice, foi atrás do que ela considerava e acabou acontecendo uma eleição certa para deputada estadual em São Paulo. Então vários, né, o Príncipe, né, foi ventilado, lá o tal Príncipe queria ser vice de Bolsonaro, ele achou alguém sem ambição política nenhuma, do ponto de vista eleitoral, o general Mourão. Tão fraco, tão pequena eram as crenças de que ele poderia. Então, as pessoas contam essa história hoje, depois de saber do resultado eleitoral, depois de saber que Bolsonaro chegou a 46% de votos no primeiro turno. Só que ninguém falava isso lá atrás. Ninguém disse isso antes da eleição. Né? E aí, quer dizer, tem várias coisas ilógicas nesse raciocínio. Primeiro, Bolsonaro conseguiu os votos que conseguiu aonde? Eram votos do PT? Não, eram votos do PSDB. Se há um responsável pela eleição de Bolsonaro, esse responsável se chama PSDB, porque não foi capaz de reter os seus eleitores tradicionais de eleições anteriores. O perfil do eleitorado do PSDB, o eleitorado do PSDB em 2018, o eleitorado que tinha votado no PSDB em 2006, em 2010 e em 2014, em 3 eleições consecutivas, foi inteiramente transplantado para Bolsonaro. Então, se alguém foi responsável pela eleição de Bolsonaro, foi a incapacidade dos tucanos de reterem os seus eleitores. E aí tem vários fatores nisso. Né? Um dos fatores é o próprio desempenho de Geraldo Alckmin como governador do estado de São Paulo. Se ele tivesse feito um grande governo com aprovação ótimo e bom, muito boa, ele tinha uma aprovação ótimo e bom ali, reme-reme, né? Nem boa nem ruim, né? 30%, 35% de ótimo e bom. Se ele tivesse ali sido um governador de destaque com aprovação de ótimo e bom de 50%, 60%, ele teria retido o eleitorado de São Paulo.
e ele teria iniciado a sua campanha. Então todas essas coisas têm que se levar em consideração. O próprio lá, o escândalo midiático, né, não resultou em nada de investigação, em que Aécio se meteu lá naquele Joesley Day, né, aquilo tudo foi ruim para a imagem do PSDB. Né? Então o grande responsável aí, o eleitorado do PSDB foi transplantado para Bolsonaro. Tá? Bolsonaro cresceu, Bolsonaro terminou o primeiro turno com 46% de votos na urna. Então as pessoas dizem, se fosse Ciro, teria vencido Bolsonaro no segundo turno. Quer dizer que Bolsonaro não conseguiria 4 pontos percentuais? Né? Dos outros 54 que não votaram nele no primeiro turno, ele podia não conseguir 49 e conseguir só 5 que ele ganhava. Então Ciro não teria derrotado, ele ficou muito próximo de vencer no primeiro turno. Muito próximo. Lula ficou muito próximo de vencer no primeiro turno, nas eleições que ele disputou. Dilma, na primeira eleição dela, ficou próxima de vencer no primeiro turno. Depois é muito difícil não vencer no segundo turno. É algo normal, né? Falta pouco, o esforço é pequeno de persuasão, de conquista de novos eleitores. Então, Ciro teria muita dificuldade. A outra coisa que as pessoas não entendem é o seguinte, nós sabemos do resultado eleitoral, né? E nós sabíamos da força, todo mundo sabia da força eleitoral do PT. A força eleitoral do PT, antes da eleição, ela estava sintetizada na intenção de voto de Lula. Né? Então, um partido que acabou tendo, no primeiro turno, mais que o dobro da votação de Ciro, indicar o vice, né? É o contrário que acontece. Quem é menos votado e quem é menos aceito é o vice. As pessoas dão como exemplo Alberto Fernandes e Cristina Kirchner na Argentina. Tem uma pesquisa, está no meu Twitter. Se você procurar, botar o meu nome no Twitter, @Alberto C. Almeida, e botar Cristina Kirchner, Alberto Fernandes, você vai encontrar a pesquisa lá no meu Twitter, que mostra que a avaliação de Alberto Fernandes no ano anterior, nos meses anteriores da eleição presidencial argentina, era muito melhor do que a da Cristina Kirchner. Por isso ela era vice. Por isso ela era vice. As pessoas dizem, não, ela cedeu ser vice. Não, ela não cedeu ser vice. Ela não tinha chance, provavelmente não teria chance de vencer se fosse ela a candidata. Eles tinham pesquisa, né? Então, a mesma coisa se aplica a Ciro. Olha, se Lula, que representa o PT, a votação do PT, tinha muito mais voto que Ciro, por que quem tem mais voto vai ser vice de quem tem menos voto? Ah, não, porque ele sabia que ia perder. Não, ninguém sabia que ia perder. Nós estamos falando isso hoje. Depois de acontecido o resultado eleitoral. Durante o processo, ninguém sabia. Tanto é que ninguém sabia que todo mundo foi fazer campanha, tentar persuadir os eleitores do primeiro para o segundo turno. Houve um esforço enorme para persuadir eleitores de Bolsonaro. Todo mundo acreditava ser possível vencer. Agora, acontecido o resultado, todo mundo diz, não, foi o antipetismo, foi a alternância do poder. Eu diria mais, foi a alternância do poder misturada, no caso do voto de Bolsonaro, com rejeição ao sistema político. Foram rejeitados PT, PSDB e PMDB. E Ciro era parte do sistema político, teria sido rejeitado também. Bolsonaro, dentre aqueles que estavam, nós sabemos, quem acompanha a política sabe o detalhe, deputado federal por 20 e tantos anos, mas ele era o mais afastado do sistema ainda assim, mesmo tendo sido deputado por vários mandatos. Então, o eleitorado escolheu alguém antissistema, alguém que fez a campanha defendendo a Lava Jato, não era o caso de Ciro, alguém que fez a campanha atacando a corrupção. Ciro fez parte do sistema o tempo inteiro, então as pessoas acham, não, Ciro teria ganho a eleição, não teria. Para que ele tivesse ganho a eleição, ele teria que ter capacidade de ir para o segundo turno. É tão simples isso e tão óbvio. Né? Se alguém não é capaz de passar do primeiro para o segundo turno, como será capaz de, no segundo turno, derrotar o candidato primeiro colocado no primeiro turno? Não faz o menor sentido. Sabe, é senso comum, óbvio, né? E um senso comum real. Né? Então é simples assim. Então as pessoas, não, foi uma traição, porque se fosse vice, se Haddad fosse vice de Ciro, teria derrotado Bolsonaro. Todas as premissas desse debate estão erradas. A começar pelo conceito de traição. Traição acontece quando você assume um compromisso e não cumpre. Não houve nenhum compromisso
do PT, das instâncias decisórias do PT, com Ciro Gomes de indicar o vice de Ciro Gomes. Portanto, se não houve esse compromisso, não houve traição. Inscreva-se no canal, curta o vídeo, comente os vídeos. Um grande abraço.